Fala aí, beleza? Tio René quem fala aqui. Bora lá bater um papo sobre Mega Man X-Dive. Dessa vez a gente vai fazer uma análise preview do caráter X-Dante. Bora lá ver o que é que ele tem para entregar a gente, bora ver se ele é interessante. De antemão, eu já adianto que ele é um personagem extremamente interessante, tá? Não só pelo hype, né, de ser um collab do DMC, né, do jogo Devil May Cry, mas começando pelo estilo, né, um personagem extremamente caprichado no estilo. Ficou muito massa, é a primeira vez que a gente vê o X com uma cabeleira, né, dessa vez com a cabeleira do Dante. Tem até um jogo do Devil May Cry, o que seria o reboot, né, que o personagem lá ele ficou com um cabelo bem diferente, de repente cai uma peruca igual essa aí que tá no X, né. Aí ele pega e fala, nem não sei quantos mil anos, né? Só que ficou massa também. Enfim, bora lá continuar aqui. Vamos analisar as habilidades dele, tá? A primeira habilidade dele, ele dá um dash para frente com espadada de fogo, né? Causa 201,6% de dano e ele também inflige burn no adversário, né? E daí o adversário vai tomar 13,5% de dano a cada meio segundo, né? É bem interessante essa habilidade. Logo depois que a gente utiliza o primeiro uso da primeira habilidade, libera o segundo uso também da habilidade, né? O que seria esse segundo uso? O segundo uso são espadadas que saem em qualquer direção, né? Elas são teleguiadas, na verdade. Infelizmente aqui não fala qual o dano das espadadas, tá? Só fala que ela inflige burn também, né? Então a gente não sabe dizer o certo, mas tecnicamente é bem poderoso, tá? Ele tem 3 chips equipáveis aqui. O primeiro upa a primeira habilidade, o segundo upa a segunda habilidade, da mesma habilidade ainda, tá? O segundo uso. E o terceiro dá slow de 50%, que é muito potente, né? Para um PVP, digamos assim. Segunda habilidade. Essa habilidade aqui é clássica do Dante, né? Quem joga Devil May Cry sabe. É quando ele pula e dá uma investida, atira girando para todo quanto lado. É massa pra caramba a animação. E ele fala muito uhul, alguma coisa assim, né? Bem interessante. Bora lá. Dá 151% de dano, só que é dano contínuo. Então são vários danos que ele vai dar de 151. Não sei calcular o tanto que tanto seria, né? Mas é uma habilidade muito interessante. Bora ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, beleza. Então, o Dante, ele tem uma X-Dante, né? Ele tem uma barrinha que vai carregando ao longo do tempo. E quando essa barrinha chega ao máximo e a gente usa tanto a primeira habilidade quanto a segunda habilidade, ele ativa o Devil Trigger. Mas o Devil Trigger aqui ele não vai se transformar igual o jogo, ele vai ficar só com um efeito de aura atrás, como se fossem asas, que fica bem legal também. Aí o que é que isso vai ocasionar? Isso vai dar um overpowerzinho nas habilidades dele, enquanto ele tiver com as asas lá ativas. A gente já vai ver isso na gameplay já, tá? O primeiro chip, ele vai aumentar o registro de dano, ou seja, aumenta o DPS, danos por segundo. Então aquele 151% lá, ele vai acabar ocasionando mais vezes, porque aqui vai aumentar a quantidade de danos não por segundos, por instantes, né? Digamos assim, né? Uma habilidade muito interessante. Esse chip aqui seria mais interessante para ir no modo boss, tá? Segundo chip é paralisia, né? Deixa o alvo imóvel. E o terceiro, ao meu ver, de repente seria o mais interessante para o PVP. O segundo e o terceiro, né? É o Showtime, o terceiro. O que acontece no Showtime? A gente não toma nenhum debuff, então a gente fica imortal praticamente. Imortal por quê? A habilidade nos garante iframe de vulnerabilidade, tanto essa habilidade quanto a primeira, tá? Ambas dão iframe pra gente, a gente já vai conversar sobre isso, tá? E com esse terceiro chip aqui, ele fica com True Showtime, ou seja, você não vai tomar debuff nem nada. É muito interessante. Eu usaria esse terceiro no PVP, tá? Quanto às passivas dele aqui, bora dar uma olhada aqui rapidamente. Depois que a gente usa a segunda habilidade, a gente ganha um buff de 20% de redução de dano.
e a gente regenera a vida em 24% do ataque. Então toda vez que a gente usar a segunda habilidade, a gente vai ganhar o buff de defesa depois e vai recuperar a vida, o que é muito legal. Ele fica imortal praticamente, né? Em boss, então, quem diga, tá? Essa segunda. A segunda habilidade é quando a gente está na Devil Form, no Devil Trigger ativado, a gente vai causar 20% a mais de dano e vai reduzir o dano que a gente recebe em 15%. Além de, quando a gente utilizar a habilidade, a gente vai ter uns projéteis adicionais, né? No caso aqui a gente vai ter 4 projéteis adicionais, que cada um vai causar 100% de dano. Muito legal, com 4 segundos de cooldown. Deu 4 segundos, quando usar de novo, a gente já vai ter esses projéteis de novo, beleza? Terceira passiva. Terceira passiva é o seguinte, quando a gente utilizar a segunda habilidade, ela vai ganhar 6 projéteis a mais adicionais, que tem o efeito de rastrear o inimigo, e cada um causa 45% de dano. Isso tem um cooldown de 1 segundo, ou seja, é muito rápido. E a segunda parte é quando você atinge um inimigo que está sofrendo de dano contínuo, você aumenta o dano que você ocasiona em 20%. E o Dante, nas habilidades dele, ele ocasiona dano contínuo, né? Então é um buff a mais. Muito interessante isso. Bora para a quarta. A quarta é do tipo que eu gosto. São várias passivas num slot só, né? Então bora lá. Quando a gente atinge um inimigo ou qualquer target, né, com arma, a gente reduz o cooldown da segunda habilidade em 2 segundos. Memorizem isso, tá? A segunda habilidade ela leva 10 segundos de cooldown, né? Então quando a gente atinge com uma arma, a gente diminui em 2 segundos. E isso tem cooldown de 2 segundos. Então depois que der 2 segundos de novo, se eu atingir de novo, vai diminuir mais 2 segundos. Isso é bem interessante, tá? Quando eu uso a investida da primeira habilidade, né, o primeiro uso da primeira, ele ganha buff de speed de 39. E quando a gente usa Buster Melee, Buster Sword, né, pra gente, ele ganha bônus de 30% a mais de dano. Muito legal esses 30%, muito forte. E vamos para a quinta e última agora. A última é o seguinte, quando a gente usa a segunda habilidade, ela reduz o cooldown da primeira habilidade em 2 segundos. É parecida com a anterior, só que a anterior é arma para reduzir o cooldown da segunda. E quando a gente utiliza a segunda, a gente reduz o cooldown da primeira em 2 segundos, né? E também tem um cooldown de 2 segundos para ser utilizado de novo. Quando a gente mata um alvo, a gente ganha um buff de 100% de Healing Effect. Ou seja, aqui na primeira habilidade a gente tem um Healing Effect de 24%. Depois que a gente tiver com aquela passiva ali ativada, acabei de matar um alvo, eu vou ganhar 100% a mais. Em vez de eu healar aqui 24%, tecnicamente eu vou estar healando 48%. Tem que fazer teste para ver se está certo essas porcentagens, tá? Mas seria tecnicamente isso, beleza? E por último... essa mesma habilidade, se o alvo morrer pelo efeito Burn, não vai fazer efeito, tá? Desse buff. E por último a gente ganha uma melhora de defesa, que não pode ser removida, desculpa. É quando a gente utiliza a segunda habilidade também, e a gente reduz o dano que a gente recebe em 20%. Então o cara ia te dar 1000 de dano, ele só passa a dar 800, beleza? Muito legal, um personagem muito versátil, muito punk, muito forte mesmo. Uma coisa interessante sobre os personagens limitados, isso é uma análise minha, tá? Faz sentido e pode não fazer sentido. Se a gente for ver os personagens do Monster Hunter, o primeiro personagem que a gente vê chegando, ele é um personagem mais equilibrado, que a gente consegue utilizar tanto para PVP quanto para boss. E se você analisar, isso foi da mesma forma na primeira vinda do Monster Hunter, na segunda vinda do Monster Hunter e na terceira vinda do Monster Hunter. Se você parar para analisar os personagens, vai ver que isso faz sentido. E aqui no caso dos dois personagens, tanto Dante quanto o Virgil, é mais ou menos isso também. O Dante é o personagem mais equilibrado, que funciona bem nos dois modos, boss e PVP. E o segundo personagem, ele vai funcionar em boss também, só que ele é mais especialista no PVP, tá? A gente ainda vai falar do Virgil, mas a gente vai deixar para outro vídeo.
Agora, bora ver na prática como é que é o personagem. Chega de falação e bora meter porrada. E aqui estamos com Ex-Dante. Os efeitos ficou meio estranho, mas tá beleza, porque o meu celular é um pouquinho mais fraco, tá? Então bora fazer o uso da primeira habilidade aqui, ó, a investida. Uou! Vocês viram ali, tem um iframe de 1 segundo e vamos pro segundo uso dela aqui, ó. São as espadadas que foram para frente. Foram com projéteis porque o Devil Trigger está ativado, ó, desapareceu já o Devil Trigger. Então vai lá, ó, investida de 1 segundo de iframe junto às espadadas. As espadadas elas têm efeito tracking, vai perseguir o alvo e atravessa terreno, tá? Agora a habilidade mais massa, ambas são massa, né? Essa daqui que ele salta, tira, vai tiro para tudo quanto é lado. Ativou o Devil Trigger por conta da barrinha também. E vocês veem aqui que ela tem um cooldown de 10 segundos, é um cooldown muito longo, tá? A primeira habilidade a gente tem 5 segundos de cooldown e a segunda a gente tem 10 segundos. Agora vamos falar da parte muito interessante, que é sobre os iframes, tá? O iframe da primeira habilidade, tanto no primeiro uso quanto no segundo uso, a gente vê aqui que só é 1 segundo de iframe, ou seja, você vai ficar imortal ali por 1 segundo, imortal entre aspas, tá? Já aqui na segunda habilidade, a gente tem 3 segundos de iframe. Bora olhar aqui pelo contador da habilidade de novo. A habilidade tem 10 segundos, né, de cooldown. Bora ver aqui, ó. E acabou agora, viu? 3 segundos de cooldown. Bastante similar com o Shagaru, que é um personagem bem interessante, tá? E a gente percebe aqui, ó, são 3 segundos de iframe, 2 segundos de animação e ainda 1 segundo mais ou menos de iframe. Porque ele está caindo ainda no ar, mas ele já está solto ali. Então aqui, ó. Ó, viu? Ainda continua 1 segundo. Então é bem interessante, é um iframe bem longo, isso ajuda muito mesmo no PVP. E considerando que essa habilidade tem chip de Showtime, ela vira um Showtime melhorado, você fica 3 segundos de imortalidade. Isso é muito bom mesmo, tranquilo? Então é isso, tá aqui sobre o personagem. Não vou mostrar muito ele aqui em ação, porque até que tá com delay aqui, porque eu aumentei os gráficos aqui no celular. E tá gravando também, né? E é legal que ele se posicionou ali em cima, tá com o Devil Trigger ativado. Bora dar as espadadas aí, ó. Tracking Effect. Bora ver o que é mais interessante. Se o áudio estiver mudando um pouco, eu peço desculpas, tá? Por conta da posição que a mão entra aqui em relação ao microfone. Olha, procurando o alvo ali. Olha, para PvE o personagem não tem o que falar, né? O personagem tem regeneração de vida, tem iframes, limpa o wave com a maior facilidade, é monstruoso, né? E para boss ele é muito forte também, e para PvP também. Se eu sugiro vocês atirarem no Dante, vai depender da questão da economia de vocês, né? Ainda eu vou apresentar o Virgil, e vocês veem de repente qual é o mais interessante para vocês para estar tendo na conta, tá? Assim, na minha opinião, eu gostaria muito de ter os 2 personagens na conta. Para mim são must have. Ambos deles são must have, na minha opinião. Então bora lá, bora ver aqui, ó. Oh, tô nem usando as armas, porque como não tá com as passivas ativadas, a gente vê que ele é monstrinho, viu? Ó, recupera vida. Ou seja, para boss ele não vai morrer, tá? Simplesmente isso, porque ele vai estar recuperando vida ali, vai bater bastante. Isso é um personagem muito forte mesmo. Beleza. Animação final bem legal também. A gente vê com um personagem muito caprichado, tá? Então foi isso, a preview na verdade, né? E também a análise, é um preview mais um review, né? Do Ex-Dante. Personagem extremamente forte. Bora lembrar do seguinte, tá? Tanto Dante quanto Virgil, eles foram os penúltimos personagens antes do último personagem do jogo lá no Taiwan, né? O último personagem foi o Next Armor da Ivex,
e antes deles vieram esses dois do Devil May Cry, né? Então esses personagens são balanceados lá para late endgame, e a gente já vai estar pegando esses personagens de formas antecipadas. Então a gente já tem noção por aí do tanto que eles são mais overpowered do que os outros personagens. Isso, a meu ver, a minha opinião, mas varia de cada pessoa para pessoa. Estou aqui mostrando os fatos, né, e também a minha opinião em cima dele. Beleza? Eu fico por aqui, espero poder ter contribuído. Se você ainda não é inscrito no canal, considere aí, por favor, porque a gente está se esforçando aqui para trazer sempre conteúdo legal para vocês do X-Dive. Deixa o joinha também, se for possível, beleza? Eu fico por aqui, abraço e fui!